Olá, bem-vindos a Extrajude. Pretendemos qualificá-lo para o enfrentamento do dia a dia dos serviços notariais e registrais, de quem precisa utilizar o cartório ou trabalha dentro do cartório. Tá? Hoje a mensagem do dia é: Deus ajuda quem cedo madruga. Bem, a matéria do dia será o empresário individual e a EIRELI. Quais são os reflexos desses institutos nos serviços notariais e registrais? Tá? Essa matéria afeta ao registro civil das pessoas jurídicas e no aspecto patrimonial, tanto ao serviço de notas quanto do registro de imóveis. São matérias relacionadas especificamente ao direito civil, estão dentro do Código Civil, tá? Mas também se encontra legislação tratando do assunto em legislações de outras naturezas. Por exemplo, a previdenciária, a Lei 8.212, que o registro também precisa conhecer. Tá? Por que a distinção entre empresário individual e EIRELI? Porque não se confundem. Tá? O empresário individual é o antigo conhecido como firma individual. Hoje, essa expressão firma individual não é mais aceita, não é mais utilizada, e sim empresário individual, quando veio o Código Civil e trouxe a matéria melhor disciplinada. Qual é a relevância de estudar isso? Sempre no que interessa a esse estudo, questões patrimoniais. Tá? Direito empresarial, artigo 966, tratando do empresário individual, diz o seguinte: considera-se empresário, vejam, não é empresa, é empresário, é pessoa física, tá? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Atividade empresarial é isso. Numa breve síntese, atividade economicamente organizada. Isso que distingue a sociedade empresária ou o empresário das demais. É a organização dos fatores produtivos. Tá? E o artigo 967 é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Tá? Já temos uma questão para examinar, a questão da competência do registro do empresário, é da junta comercial. O registro civil das pessoas jurídicas não pratica hoje atos, a não ser aqueles estabelecidos, registrados antes da alteração proposta pelo Código Civil, com relação a empresas. Tá? Por exemplo, no registro civil, antes do Código Civil, que trouxe a teoria da empresa, se registrava uma empresa de segurança. Era a prestação de serviço que diferenciava do ato de comércio e assim a competência para fins de registro, ou do registro civil das pessoas jurídicas ou da junta comercial. Prestação de serviço era registro civil, pessoas jurídicas, ato de comércio, junta comercial. E uma sociedade, uma empresa de segurança, ela estava afeta, por ser prestação de serviço, ao registro civil das pessoas jurídicas. Hoje, o que interessa pelo Código Civil é a teoria da empresa. Ao elemento empresarial, a atividade economicamente organizada, o registro será do registro do comércio, da junta comercial. Não havendo, será uma sociedade simples, registro civil das pessoas jurídicas. Isso é importante para quando formos tratar da EIRELI, tá? Mas aproveitando o momento que tratamos do 966 e 967 do Código Civil, já deixamos esclarecido isso.
Artigo 968, próxima lâmina, também com a normativa passando para vocês. Vamos fazer a leitura e a apresentação na tela. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. Mais uma vez, a importância dos regimes de bens. Inciso 2. A firma com respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 4 da Lei Complementar 123. Inciso 3, capital. Inciso 4, o objeto e a sede da empresa. O que é, então, o empresário individual? É aquele que preencheu esse formulário com esses requisitos e arquivou na junta comercial. Qual a relevância do estudo para vocês? A questão da personalidade jurídica. Há separação entre personalidades do empresário quando ele faz esse registro no registro do comércio? Não há separação de personalidades. A personalidade continuará sendo do titular empresário individual, ou titular, como se falava, da firma individual. Tá? Então saibam, quando vocês estão presentes, quando vocês têm presentes um título, tabelionato de notas, registro de imóveis, que fala empresário individual, firma individual, saibam que não tem uma personalidade jurídica distinta, tá? E a personalidade jurídica distinta se cria através de um registro, de um ato formal, uma ficção criada pela lei para fins de delimitar responsabilidades. É para isso que se cria uma pessoa jurídica. E empresário individual não é pessoa jurídica. Continua sendo pessoa física. E aí vocês verão vários atos praticados nas matrículas ou escrituras, firma individual de fulano de tal, e isso precisa hoje ser retificado. É esse o objetivo dessa exposição. Quando você está tratando de firma individual, empresário individual, a qualificação tem que ser conforme pessoa física, não conforme pessoa jurídica. Tá? Então, se tem uma matrícula explicitado que o proprietário do imóvel é fulano de tal, titular, firma individual, com CNPJ e sede, isso precisa ser retificado para fins de dizer quem é a pessoa física, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, nome do cônjuge, regime de bens, pacto antenupcial, às vezes, é isto que vai determinar quem é ou quem que não é proprietário daquela coisa, daquele imóvel. Embora o registro hoje, sem essa retificação, esteja dizendo que o proprietário é firma individual, essa firma individual, para fins de personalidade jurídica, não existe. Foi só uma criação que foi feita pelo ordenamento jurídico brasileiro para fins dessas pessoas, esses empresários individuais, terem um benefício fiscal, tá? Para recolherem impostos como pessoas jurídicas, embora não sendo pessoas jurídicas. Tá? Isso é preciso ficar claro e conhecido por todo tabelião e registrador e por quem opera na qualificação do imóvel. Apresentou um título com relação à firma individual empresário e não tem todos os elementos, vai ser necessária essa retificação. Tá? Vimos, portanto, que o efeito primeiro está em definir a questão de responsabilidades. Isto está afeta o princípio da disponibilidade, o princípio da continuidade. Vai entrar uma penhora nesse imóvel com relação à firma, é possível? Vai entrar uma penhora com relação a esse titular, a pessoa física, com o seu CPF, que não tem nada a ver na visão antiga com o que está na matrícula, como se aquilo ali fosse uma empresa, como se tivesse uma ficção criada para fins de proteção da responsabilidade. Não existe essa diferenciação no caso do empresário e firma individual. Vai ser obrigatório retificar e acessar essa matrícula, essa penhora que vem em nome da pessoa física, porque é ela que efetivamente é a dona do imóvel. Tá? Este é o ponto fundamental com relação às firmas individuais. Reflexos patrimoniais, tá? Responsabilidade pessoal com todo o patrimônio, ressalvado o bem de família, né? Daí a alegação processual, ou se
o titular daquela firma individual, como assim está dizendo, melhor dizendo, conforme a técnica atual, o empresário individual, utilizar o bem de família voluntário. Fica aqui a dica, então, para vocês que atuam no meio notarial e registral. Quando contatarem um empresário individual, sugiram o Instituto do Bem de Família Voluntário. Assim ele vai alcançar uma proteção maior do seu patrimônio do que o que decorre apenas do bem de família legal, tá? E é um trabalho que vocês podem trazer para dentro do cartório. Bem de família se perfectibiliza via escritura pública e registro. Tem todo um procedimento na Lei 6.015 que será visto oportunamente numa apresentação específica, tá? Mas deixamos aqui a dica nesse sentido de reforço da proteção desse empresário através deste relevante instituto que é o bem de família. Então, quem participa dos atos notariais e registrais sempre, firma individual e empresário, é pessoa física. E nisso constatamos que houve, em um determinado período, muitos equívocos em face dessa caracterização diferenciada que sempre recebeu a firma individual e agora empresário. Tá? Fiquem atentos a isso. Outra peculiaridade relevantíssima por causa do artigo 289 da Lei 6.015, que estabelece a fiscalização de tributos aos notários e registradores, que é firma individual, titular de firma individual, empresário individual, é equiparado à empresa para fins tributários e previdenciários. Portanto, na hora de qualificar um documento envolvendo um empresário individual, a análise que um notário e o registrador devem fazer é como se a empresa fosse, embora não sendo. Veja, não há personalidade jurídica distinta entre a pessoa e uma empresa, porque empresa não existe nesse caso. Tá? É só o titular da firma individual. Mas mesmo assim, para efeitos tributários e previdenciários, ele é equiparado, não é empresa, ele é equiparado à empresa. E aí, a exigência que é feita pelo notário registrador é como se empresa fosse, ou seja, para fazer uma alienação ou uma oneração de bens imóveis, o que os notários e registradores hoje, a maioria ainda está fazendo, é observando o artigo 47, inciso 1, a linha B da Lei 8.212, que exige a apresentação da CND do INSS. Tá? Assim como empresa precisa apresentar para fins de alienação ou oneração, de regra, essa certidão de quitação previdenciária de tributos, né, que hoje é consolidada, essa certidão, Receita Federal e INSS, para fazer uma contratação imobiliária de um empresário individual, precisa sempre apresentar essa certidão para quem ainda não incrementou o seu entendimento e está aplicando as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade número 173 e 394 e num pedido de providências do Estado do Rio de Janeiro que entenderam e vejam o efeito destas decisões. O efeito é erga omnes, tá? Entenderam ser sanção política do Estado condicionar a realização de um ato da vida civil à prévia regularidade fiscal, porque o Estado tem seus meios e mecanismos para buscar seus créditos, não é trancando a vida de uma pessoa através da apresentação de certidões fiscais, né, quando ela pretende fazer uma alienação ou uma oneração de um imóvel, né, que ela não vai ter curso nessa vontade porque ela tem uma restrição, tem um débito. Tá? Hoje o Supremo entendeu isso aí, mas na dinâmica dos serviços notariais e registrados essa questão está evoluindo e hoje, no início de 2009 ainda, muitos registradores notários ainda estão aplicando esse entendimento um pouco mais desatualizado, entendo assim, né? E fica a informação aqui para vocês. O ideal seria que houvesse uma organização, uma reordenação dos provimentos, até para dar mais clareza para o notário e registrador, né? Embora o Supremo já disse, o CNJ já disse, as corregedorias não precisariam dizer, mas como tem esse impasse, muitos ainda estão exigindo que se implemente uma adequação dos códigos de normas para fins de dizer que não precisa mais exigir essas certidões nesses casos. Tá? E não se confunde essa certidão com a certidão para averbar uma construção, porque ali sim
esteve presente o fato gerador que fez incidir a contribuição previdenciária, ou por uma construção ou por uma demolição. Tá? O artigo 47(2) da Lei 8.212, este sim não foi objeto de discussão no Supremo, logo precisa continuar exigindo. Tá? Fica esse parênteses com relação a certidões, porque estamos tratando desse ponto de alienação ou oneração por pessoas jurídicas ou equiparadas. Tratamos o que era relevante tratar sobre firma individual ou empresário individual. Passemos agora ao estudo da EIRELI. O que é a EIRELI? EIRELI é empresa individual. É uma empresa diferente do empresário, tá? Que ela tem um registro próprio. Onde que é feito esse registro já veremos, porque tem uma discussão ainda doutrinária, questão de competências de registro, tá? Mas tem um registro próprio que é feito para criar separação patrimonial entre a pessoa física e o titular da EIRELI. Tá? Foi criada essa EIRELI para isso, para fins de limitar as responsabilidades daquele que tem um negócio, que é o titular da EIRELI. Ele entra com o capital como está na exigência da lei, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, para fins de constituição de uma EIRELI, né? E essa é a responsabilidade que ele limita para fins de poder atuar. Quando no empresário individual essa limitação de responsabilidade não existe. Ela é inexistente, porque não tem um registro próprio, não tem uma empresa envolvida ali. Tá bem? Essa é a distinção entre empresário individual e EIRELI. A EIRELI tem personalidade jurídica distinta do seu titular. Fica a dica, tá? Pedi para inserir a lâmina que tem presente aqui para os colegas, né? A EIRELI não é sociedade, né? É uma empresa jurídica unipessoal, empresa de uma pessoa só. Esta é a novidade do ordenamento jurídico, tá? Quando criou essa figura da EIRELI. Cada pessoa natural só poderá ter uma EIRELI, isso também é relevante, tá? Pessoas jurídicas, não tem essa limitação, pessoa jurídica pode ser titular de mais uma EIRELI. O capital mínimo, como foi explicitado para vocês, 100 vezes o maior salário mínimo, está no Código Civil, né, e tem algumas ações no Supremo para verificar se está de acordo esse limite, né? E pode integralizar com cotas, uma holding, mas não pode integralizar com prestação de serviço, tá? Nome empresarial, denominação ou firma, observando o princípio da novidade. Administrador da EIRELI, o administrador não precisa ser o seu titular. Interessante essa questão, porque a empresa de uma pessoa só, mas não precisa, por isso, aquela pessoa estar vinculada à administração, ela está gerindo o negócio. Ela pode ser a titular, tem o negócio em si, que está no mercado buscando fomentar a economia, gerando recursos, receitas, pagando impostos, né? Mas necessariamente não é aquela pessoa titular ou administrador quem vai tocar o negócio, tá? Pode ser terceiro. Sugestão: nomear administrador para o caso de falecimento. EIRELI derivada, sociedades que se torna unipessoal pelo falecimento de um sócio transformada em EIRELI. Sociedade pressupõe o seguinte: duas ou mais pessoas. Essa é a diferença da sociedade para a EIRELI. A EIRELI é uma pessoa só, sociedade duas ou mais. Mas quando falece um dos sócios, o que pode acontecer? Transforma o tipo dessa pessoa jurídica de sociedade para EIRELI. Isso é possível. Dentro desse contexto de transformação, de modificação da pessoa jurídica, a EIRELI ela tem um tratamento que nem as demais pessoas jurídicas. Seus atos passam perante o registro do comércio, tá? Que aqui vamos trazer a questão da competência. Vamos trazer a questão da competência aqui. Pode ser registrada uma EIRELI no registro civil das pessoas jurídicas? O que vocês acham? Vai depender do entendimento de cada Corregedoria Geral da Justiça que orienta e fiscaliza os registradores civis das pessoas jurídicas. Por quê? Porque empresa não está afeta, como vimos no início dessa apresentação, ao registro civil das pessoas jurídicas.
Não mais desde o Código Civil, e sim a sociedade simples, tá? E empresa nenhuma mais pode ser registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Como então registraria uma empresa de uma pessoa só no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, né? O que se construiu em alguns estados? A possibilidade de ser a EIRELI, uma pessoa só, ter o caráter simples, e daí atrairia a competência para o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. No Rio Grande do Sul, essa ideia não vingou. No Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio Grande do Sul, a princípio, não é possível, conforme um parecer da Corregedoria, e no estado de São Paulo, vocês vão ver, naturalmente, está incorporado no Código de Normas, lá do estado de São Paulo, a possibilidade de registrar uma EIRELI simples no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Portanto, fica a questão para vocês entenderem e verem em que estado estão e conhecer o entendimento local da sua corregedoria para fins de deferir ou não o registro de uma EIRELI no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, já que o curso, a matéria aqui, é para quem atua em cartórios. Pois bem, vamos lá. Fechada a questão da competência, se possível ou não registrar, já tratamos. EIRELI ainda, tudo que acontece numa sociedade pode acontecer numa EIRELI. E aí interessa isso ao tabelionato de notas e ao registrador de imóveis, que vai praticar atos, o registro de imóveis, vai praticar atos decorrentes de um arquivamento no registro do comércio envolvendo transmissão patrimonial de uma pessoa jurídica. Tá? Então o registro de imóveis tem que estar preparado, tanto para fazer o ato de transformação, quanto outros atos que digam respeito a uma EIRELI também. Tá? Encerrada essa questão da verificação da competência para registro de uma EIRELI, né, vamos trazer a vocês o artigo 980-A, parágrafo 3º do Código Civil. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então aqui fica explicitada essa possibilidade de alteração com relação a uma EIRELI, alteração societária que tem reflexo no imóvel, e o registro de imóveis vai estar preparado. Parágrafo 3º que justifica isso aí. Para encerrar esse tópico, vamos apresentar também o artigo 1033, inciso 4º, conforme lâmina que vai ser apresentada. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 4º, né? Não incluímos os outros aqui porque o objetivo é só tratar do 4º, a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. O registro de imóveis tem que cuidar porque não é fiscal de outras atribuições de outros órgãos, e às vezes pecam nesse sentido nas qualificações, achando que uma qualificação envolve ser fiscal de matéria que diz respeito à corregedoria, fiscalizar, ser fiscal de atribuição do notário, atribuição do registro do comércio, e às vezes vão além do limite que a qualificação impõe. E isso tem a ver aqui com essa questão, o registro de imóveis, quando ultrapassa o prazo de 180 dias para incluir ali uma sociedade, pode não ser o responsável por verificar. Se a junta comercial arquivou um documento, significa que estava em conformidade. Daí o registro de imóveis deve acatar o arquivamento feito no registro do comércio. Tá? Vamos ver parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4º, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira no registro público da empresa mercantil, parênteses, mais um reforço de que o órgão é a junta, né? A transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado no que couber o disposto no artigo 113 a 115. Tá? Então, essa questão da falta de pluralidade não se aplica nesses casos quando houver essa transformação, ou para empresário individual ou para empresa individual. Tá?
Isso é possível fazer essa transformação e o registro de imóveis tem que estar preparado e fazer sua qualificação no limite que a legislação lhe impõe, correto? Não adentrando em qualificação de outros órgãos registrais. Fica a dica. Muito obrigado mais uma vez, bons estudos para vocês e continuamos juntos.